Sejam muito bem-vindos ao canal Foco e Fé. Que esse canal seja uma luz na sua vida e que o Espírito Santo de Deus toque seu coração. Tema de cada livro do Novo Testamento. Em Mateus, retrata o Senhor Jesus como Filho de Deus, que cumpre todas as profecias. Ele é o Salvador da humanidade e o Messias tão esperado por Israel. Em Marcos, apresenta o Senhor Jesus como um servo sofredor, aquele que, diante da sua missão de salvar o ser humano, não poupa nem mesmo a própria vida. Marcos narra mais as ações e os milagres do Messias do que as suas palavras. Em Lucas, faz um relato completo da história do Salvador, desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão. Lucas direciona o evangelho da sua autoria aos gentios, mostrando assim que todos, sem exceção, podem ser salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. João mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus. O propósito do livro é fazer com que as pessoas não apenas creiam nessa verdade, como também adquiram vida em seu nome, por meio da fé e da entrega sincera a Ele. Em Atos, aborda a propagação do Evangelho para além das fronteiras do povo judeu. Para isso, Lucas, o autor, faz um relato abrangendo os 30 primeiros anos da Igreja. O livro fala ainda da importância do Espírito Santo na Igreja e na vida dos servos, que são capacitados por ele para darem prosseguimentos às obras realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, apresenta o Senhor Jesus como o único que é capaz de justificar uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Essa justificação acontece por meio da fé, manifesta em seu nome. Ela torna o mais insensato pecador em uma pessoa justa diante do Altíssimo. Em 1 Coríntios, tem o propósito de incluir os cristãos a uma vida santa pautada na fé, na sinceridade e na conduta exemplar diante do mundo. Paulo também ressalta o papel do Espírito Santo na vida de uma pessoa, os dons do Espírito, a fidelidade no casamento, o divórcio e a unidade da Igreja. Em 2 Coríntios, aborda a confiança e a perseverança do servo no seu Senhor, em meio às tribulações. Além disso, o livro destaca os princípios para o ministério daqueles que genuinamente desejam servir a Deus. Em Gálatas, combate as falsas doutrinas do judaísmo e defende a verdade da justificação pela fé no Senhor Jesus. A carta de Paulo lista as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Em Efésios, ressalta a unidade entre gentios e judeus, que só foi possível por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. O livro ensina os cristãos a se despojarem do velho homem e se revestirem da plenitude divina e da armadura de Deus para suportarem todas as investidas do inimigo. Filipenses apresenta o Salvador como a fonte da alegria e da disposição para honrar a Deus. O livro também traz exortações quanto à importância de se conhecer o Senhor Jesus, a vigilância contra os maus obreiros e ao valor da humildade. Em Colossenses, revela o Senhor Jesus como a imagem perfeita de Deus, do Deus invisível, e o primogênito de toda a criação. Além disso, exalta a divindade do Salvador e o apresenta como a revelação máxima do Todo-Poderoso ao homem. Em 1 Tessalonicenses, trata dois acontecimentos que procedem à vinda do Senhor Jesus, como o arrebatamento da igreja e o período da grande tribulação. Salienta também o seu retorno, inclusive ao final de cada capítulo desta epístola, há uma menção sobre a volta do Messias. Segundo Tessalonicenses, tem conteúdo escatológico. O livro não apenas ressalta a esperança do cristão quanto à vinda do Senhor Jesus, como também o exorta a permanecer firme e vigilante, a fim de evitar viver de forma licenciosa. Há relatos também sobre o anticristo, conhecido como o homem do pecado e o filho da perdição. Em 1 e 2 Timóteo,
São cartas de Pedro dirigidas a Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso. As epístolas exortam quanto à responsabilidade dos que pregam a palavra de Deus. Elas também destacam que o evangelho deve se manter puro e sobre a vigilância contra os falsos mestres que depurtam os ensinamentos sagrados. Tito discorre sobre assuntos concernentes à ordem e ao serviço pastoral na igreja. Também admoesta sobre a santidade e a conduta cristã e alerta contra os falsos mestres. Filemão aborda a importância do evangelho para a regeneração do pecador e para a restauração dos relacionamentos humanos. Um escravo de Filemão, outrora desonesto em sua conduta, se torna um servo útil para o reino de Deus, ao ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Hebreus destaca o perigo do declínio da fé, daqueles que outrora foram iluminados por Deus, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra, ao renunciar à fé no Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote eterno, e ao seu sacrifício não terão como obter a salvação. O livro mostra também uma nuvem de testemunho de pessoas que viveram a fé, mesmo em meio a fraquezas, perdas, dores e perseguições. O exemplo de fé dessas pessoas foi registrada para nos estimular a ter uma vida de obediência e temor constante ao Senhor Jesus. Vigiai e orai, irmão. Tiago evidencia a necessidade da sabedoria divina para enfrentar as provações neste mundo. Este livro mostra também que todas as diversidades amadurecem a fé e o desenvolvem preciosos valores espirituais com paciência, perseverança e confiança. 1 Pedro traz uma mensagem aos cristãos espalhados pelo mundo por causa das perseguições. Até hoje, irmão. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Pedro, encoraja aqueles que passavam por sofrimentos por causa do Evangelho, mostrando que nenhuma luta é em vão. A perseverança e a fidelidade ao Senhor garantem um justo, um futuro glorioso na eternidade. 2 Pedro mostra que a chave para o crescimento espiritual é manter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Além disso, ressalta a importância de reconhecer os privilégios e a responsabilidade de ser um filho de Deus, pois por falta da vigilância, muitos estavam abandonando a fé e se desviando do Evangelho. 1 João define Deus como luz e amor. Essa verdade deve encorajar o ser humano a conhecê-lo e a viver um relacionamento baseado na fidelidade e no temor a Ele. 2 João encoraja os salvos a viverem segundo os mandamentos sagrados e mostrarem sua fé por meio da obediência a Deus e do amor ao próximo. Em 3 João, mostra que o Senhor Jesus manifesta constantemente sua bondade ao ser humano, por isso ele também deve praticá-la com seu semelhante, sendo hospitaleiro e generoso, principalmente com a família da fé. Judas alerta contra a vigilância contra os falsos ensinamentos disseminados na igreja, que tinham a finalidade de enfraquecer a fé genuína dos salvos. Apocalipse revela os eventos futuros reservados para a humanidade por meio de visões dadas ao apóstolo João. No livro vemos a ação do Deus triuno, poderoso e exaltado, que reinará para sempre no mundo. A mensagem afirma categoricamente que nenhum infiel escapará do Senhor. O justo juiz, por outro lado, revela que nenhum fiel que creu e se entregou ao Cordeiro morto desde a fundação do mundo perderá a vida eterna. Que a graça, a paz e a Jesus esteja contigo, irmãos.